primeiramente, com boas notícias de uma operação exitosa da Força Policial Civil do nosso estado, né, que esteve realizando então a operação chamada Mercado Oculto aqui na cidade de Seberi, né, na manhã de hoje, visando dar fim a diligências investigatórias que combateram notadamente o crime de tráfico de entorpecente e associação para o tráfico de drogas, né, de traficantes que elegeram Seberi para vender entorpecentes assim para as pessoas aqui residentes. Essa operação então foi denominada Mercado Oculto e nós da 14ª Região Policial, contamos com o apoio de todas as delegacias desta região, visto que o número de policiais civis é um tanto quanto reduzido em cada unidade operacional, então nós temos que juntar as forças diante de uma operação dessa envergadura. Então totalizou-se 65 policiais civis nesta operação, 8 delegados de polícia. Contamos com o apoio, e eu quero agradecer já de antemão aos colegas da Polícia Civil de Passo Fundo, de Carazinho e da região de Santa Rosa também, que vieram até a Seberi nesta madrugada para se unir os esforços com os agentes policiais e delegados da nossa 14ª Região para dar andamento, né, às diligências de cumprimento dos mandados de prisões que foram realizados e das inúmeras buscas e apreensões nas residências e estabelecimentos comerciais que a polícia realizou, né, as buscas nesta madrugada. Então os resultados, o delegado que é o coordenador da operação, é o delegado titular da delegacia de Seberi, quem é o responsável por esses feitos investigativos, é o Dr. Eduardo Ferronato Nardi. Ele vai poder especificar os resultados, né, e os objetivos desta operação. Muito obrigado. Além do tráfico de drogas? Como eu falei anteriormente, geralmente esse tipo de infração penal enseja a prática de outros delitos. Hoje nós localizamos, além de objetos possivelmente de procedência ilícita, uma arma de fogo, bem como uma máquina que é utilizada usualmente para apontamentos do jogo do bicho. Alguns objetos eletroeletrônicos sem procedência, nós vamos analisar com calma se esses são de origem ilícita, e o delito de tráfico de drogas, como o delegado Boiter me soprou aqui e eu estava esquecendo, geralmente se consegue, quando se tem uma investigação mais aprofundada, identificar quem eram as pessoas que estavam associadas ao traficante, ou seja, aquelas pessoas que não diretamente efetuavam o comércio de drogas, mas de alguma forma eram facilitadores, estavam associados aos traficantes para fins de que a atividade fosse desenvolvida. Qual era o perfil desses traficantes, delegado? Como eu reportei anteriormente, são todas pessoas com residência em Seberi, não são residentes eventuais da comunidade seberiense, são pessoas que há tempos residem aqui. Num primeiro momento, numa análise preliminar, não se verificou nenhum indicativo concreto de que tem algum tipo de ligação com outras atividades, facções criminosas, mas como eu falei, no momento, hoje nós cumprimos os mandados de prisão preventiva. Por óbvio que se esses mandados foram deferidos pelo Poder Judiciário, é que haviam elementos e informações concretos indicando a traficância por parte desses indivíduos, mas as investigações continuam para nós verificarmos eventuais associados, bem como se eles tinham alguma outra ligação criminosa com outra atividade ilícita. Delegado, foi possível identificar se eles atuavam enquanto associação criminosa ou eram atuações individuais dessas pessoas que foram presas? Perfeito, Fábio. O que nós verificamos na data de hoje eram mais de um alvo que são objetos, são mais alvos que são objetos dessa investigação. Alguns indivíduos estavam associados aos traficantes. Foram presos esses indivíduos associados também às pessoas que mantinham pontos de comercialização de droga na cidade de Seberi. Como eu reportei anteriormente, e é importante salientar, pessoas que se utilizavam, principalmente, a grande maioria dos alvos, se utilizavam de estabelecimentos comerciais, bares, alguns deles situados na região central da cidade, como subterfúgio para fins de comércio de entorpecentes nesses locais. Ou seja,
utilizavam esses pontos de comércio, por isso o nome da operação de mercado oculto, também para ludibriar as forças de segurança, no sentido de não despertar suspeitas, uma vez que não é anormal o trânsito de pessoas dentro de um estabelecimento comercial. Diferente do usual da pessoa que mantém um ponto de comércio ilícito de entorpecentes na sua residência. A gente, por prática policial, a gente tem conhecimento disso, que geralmente quando se mantém um ponto numa residência, os vizinhos, enfim, as pessoas ficam de alerta e reportam isso. Olha, em determinada residência tem uma movimentação estranha. O que se verificou nessa operação de hoje, que a grande maioria dos alvos tinha como local de venda estabelecimentos comerciais, mais especificamente bares, não tão grandes, pequenos bares, em que eles utilizavam esses bares, além de desenvolverem o comércio, enfim, de produtos lícitos naqueles locais, mas efetuavam o comércio de substâncias ilícitas, de drogas, principalmente cocaína. Dos presos, quantos homens e quantas mulheres? Por hora, nós temos 4 presos homens e 1 mulher. Quantos bares no total? Foram investigados uma série de estabelecimentos, alguns deles pertencentes a indivíduos, a um alvo específico, mas posso responder da seguinte forma. No mínimo 5 bares nós monitoramos situações que indicavam a possibilidade de que naquele local haveria um comércio de entorpecentes, 2 deles situados próximo a uma escola.